E aí a sorte do Flamengo, entre aspas, né, não garante nada, mas pelo menos o jogo das oitavas da Libertadores é contra o Internacional, que é um time brasileiro, né? Assim, ano passado o Flamengo terminou assim a temporada num viés de alta, né? O Felipe Luiz entrou, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil com autoridade em cima do Atlético, né? Na final, e calhou de ser o Atlético finalista da Libertadores e da Copa do Brasil, e Flamengo e Botafogo se impuseram com a mesma autoridade sobre o Atlético. E aí ficou até uma expectativa assim, pô, seria legal, né, se de repente as últimas rodadas do Brasileiro reservassem um Flamengo e Botafogo, né, para que a gente tivesse um confronto ali, né? Lógico que o Botafogo teve conquistas mais importantes, foi o melhor time da temporada, não se discute isso, mas seria legal pegar o Flamengo do Felipe Luiz ali num período de viés de alta, né, enfrentando o Botafogo. Não aconteceu, infelizmente, mas aí veio a Supercopa do Brasil, lógico, com o Botafogo sem técnico, mais enfraquecido, sem Luiz Henrique, sem Almada, né? Então, assim, e o Flamengo acabou passando por cima. E o Flamengo, ao longo dessa temporada, assim, desse início de temporada, né, ganhou a Supercopa, ganhou o Carioca, é líder do Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, teve grandes atuações, né, ao longo dessa trajetória. Teve os 3-1 em cima do Botafogo na Supercopa, teve 2-0 em cima. O jogo contra o Vasco foi muito bom do Flamengo, na fase de grupos do Carioca, 2-0. O Flamengo jogou muito bem aquele dia. E teve grandes atuações também no Campeonato Brasileiro, né? Palmeiras, né? Que tem até a foto aí do jogo com o Palmeiras. Contra Coritiba, Corinthians, Juventude, né? Coritiba, perdão, Fortaleza, Corinthians e Juventude. E a própria vitória com o Palmeiras fora. Então, assim, teve grandes atuações, né? Então, qual é a exceção? Libertadores. Libertadores, né? Libertadores, o Flamengo teve uma atuação ok. Aquele jogo com a LDU no Maracanã. Foi uma atuação ok. Foi uma grande atuação. Foi uma atuação ok. O jogo também era muito tenso, muita responsabilidade, tinha que ganhar. Então dá até para compreender. Mas foi a única boa atuação. Contra o Tátira lá não foi boa. Os dois jogos contra o Central Córdoba no Maracanã foi uma tragédia. E lá também não foi grande coisa. E o jogo contra o Tátira da classificação horroroso, né? O da LDU lá também, descontando a altitude, também não foi boa. Então eu faço essa observação, né? Quer dizer, o Flamengo jogou o melhor futebol do país nessa primeira parte da temporada, mas só contra os brasileiros. Na Libertadores, contra time estrangeiro, não foi bem, não. E aí a sorte do Flamengo, entre aspas, né? Não garante nada, mas pelo menos o jogo das oitavas da Libertadores é contra o Internacional, que é um time brasileiro, né? Então é uma boa notícia, digamos assim, embora obviamente não tenha garantia de nada, ainda mais até agosto, não dá para fazer previsão nenhuma. Mas aí foi essa observação, né? Quer dizer, é o melhor futebol do país, mas só contra os brasileiros. Na Libertadores foi muito bom, mas ainda assim foi o melhor futebol no país. Palmeiras foi muito bem na fase de grupos da Libertadores, mas no brasileiro agora a reta final decepcionou contra Flamengo e Cruzeiro. Não só perdeu, como jogou mal. E no Paulista, né, foi uma vergonha, né? Perdeu o Paulista para um Corinthians aí caindo aos pedaços internamente, né, administrativamente. E também não foi um grande trabalho do Ramon Dias, tanto que logo depois ele foi demitido, né? Então não deixou de ser vergonha para o Palmeiras do Abel Ferreira. Cruzeiro está crescendo agora, né? Mas também não arrumou nada no Mineiro, fez vergonha na Sul-Americana. Então, assim, é o Flamengo, o time que se destaca nesse momento, né? Nessa primeira parte da temporada. Mas ficou devendo na Libertadores. E aí, o Rafa Melo, o André, eu lembro, André, que você falou que bom que vem confronto brasileiro na Libertadores. E vi também torcedores, alguns analistas falando que é até interessante para o Felipe Luiz encarar um brasileiro na competição. Como se o Flamengo não tivesse ainda preparado para encarar outros clubes do continente. Nesse momento, na Libertadores, o Flamengo está devendo bastante. E aí, o Rafa Melo, esse adversário sendo internacional, né, um jogo aqui dentro do país, a logística também melhor do que você viajar para outro país e tal. Acho que nesse momento, olhando, né, é claro que vai acontecer muita coisa até os confrontos,
Fica interessante para o Flamengo esse confronto. E tem que chamar a atenção, até a vitória contra o Tátira na primeira rodada da Libertadores, o Flamengo não vencia fora de casa na Libertadores há 5, 6 partidas. E o Flamengo vai ter que decidir todos os jogos fora de casa. E aí, ô Rafa, queria sua opinião justamente sobre essa questão, né? Esse caminho do Flamengo aí nas Copas. Você pode até trazer a Copa do Brasil também, porque o Flamengo vai decidir praticamente tudo fora de casa. E tem que melhorar esse rendimento fora de casa, né? É verdade, eu acompanho a coluna do André, bela observação por sinal, e o Flamengo hoje é o melhor brasileiro entre todos os times da Série A, isso aí, os números falam por si, né? Não à toa o Flamengo é líder do campeonato, tem aí o maior número de vitórias, 23, menos derrotas, 4, mais gols marcados, 68, menos gols sofridos, 17, melhor aproveitamento, 73,3%, líder do brasileiro nas oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores. Inclusive, o saldo de gols do Flamengo no brasileiro é assustador, né? 20 gols. E aí, eu me recordo, em algumas entrevistas do Felipe, quando ele fala que em certos momentos da temporada, a equipe oscila. E isso é normal, isso é natural. A gente já viu isso em outras ocasiões, em outras oportunidades. E o Flamengo oscilou bem ali no final de abril, entre o final de abril e maio. O Flamengo foi derrotado em casa para o Central Córdoba. O Flamengo perdeu aquele jogo para o Cruzeiro. O Flamengo empatou fora de casa com o Central Córdoba. E a gente espera que o time não oscile mais. Eu vi muito torcedor comentando o seguinte: por que o Flamengo não é o mesmo time que é no Brasileiro na Libertadores? A Libertadores foi bem aquém, né? Não foi uma campanha muito boa na fase de grupos. Você vê ali que os 3 times chegaram na última rodada com 11 pontos, né? Central Córdoba foi eliminado da fase de grupos com 11 pontos. Tamanha disputa que foi o grupo do Flamengo. Mas o Flamengo se colocou nessa situação. O próprio Felipe disse isso em algumas coletivas, observando aí a fase do Flamengo, que não foi muito boa. E como bem destacou o André, o Flamengo está bem contra times brasileiros, né? E agora, nessa segunda parte do ano, aí, nesse segundo semestre, o Flamengo precisa se impor contra times de outros países. Até porque se o Flamengo passar do Internacional, o Flamengo só pode voltar a enfrentar um brasileiro numa semifinal, que é o Fortaleza. Isso se o Fortaleza for avançando também e passando pelos seus adversários. Mas no meio tem Paraguai, um clube do Paraguai, tem um clube do Uruguai, tem clubes da Argentina. Então a gente espera, né, que o Flamengo realmente melhore e não oscile mais essa parte aí de oscilar. Deixa para trás, deixa lá para abril e maio. Agora, vai ser outra competição, né? São 2 jogos decisivos. Tem nesse meio tempo aí tem um jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. A defesa do Flamengo vem se destacando mais do que o ataque. É um problema que o Felipe vai precisar resolver. Tem essa questão do Pedro e o Arrasca atuarem juntos. A questão física do Pedro ainda não está 100%. O Carlinhos, que não é aproveitado. Os pontas, que em vários jogos não funcionam. Então o Felipe vai precisar aí realmente quebrar a cabeça para colocar a equipe num equilíbrio. Né? Não só a defesa tem que estar bem, o ataque tem que estar bem, o meio tem que estar bem, o time tem que estar bem num conjunto. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.